Nesta semana, na novela Quando Me Apaixono, Augusto denuncia os responsáveis por terem fingido a morte de Álvaro. Jerônimo e Ezequiel são intimados a depor no caso de Álvaro Neves. Regina leva Roberta para fazerem todo o processo para ela receber a herança que lhe corresponde. Aníbal, filho de Augusto, chega à fazenda em busca do pai. Renata quase atropela o rapaz e o leva até Augusto. Acontece um conflito entre os homens. E mais, Augusto manda matar Ezequiel após descobrir sua traição. Saiba disso e muito mais a partir de agora, no resumo semanal de 10 a 14 de março de 2025 da novela Quando Me Apaixono. Mas antes, deixem seu like e se inscrevam-se no canal para não perder nenhuma novidade. Não se esqueça de deixar nos comentários o que estão achando da reta final da novela Quando Me Apaixono e qual a opinião de vocês sobre os personagens. Fique agora com o resumo. Durante a conversa, Roberta informa que Gonçalo está se recuperando favoravelmente e melhorando a cada dia, o que a deixa feliz. Enquanto isso, na mansão Monterrúbio, o médico informa a Gonçalo que sua recuperação está excelente. Regina e ele ficam radiantes com a notícia. O doutor afirma que se continuar assim, logo poderá retomar sua vida normalmente. Na fazenda, Jerônimo procura por Renata e Hermínia informa que ela saiu, deixando um bilhete na cama. Ao ler a mensagem, Jerônimo sente ciúmes, acreditando que Renata foi atrás de Augusto. Renata, de fato, visita Augusto e lhe devolve o presente que recebeu dele, explicando que não pode ficar com aquilo. Surpreso, Augusto pergunta por que ela mudou tanto com ele. Renata então questiona se ele mandou matar Álvaro Neves. Enquanto isso, Álvaro, ainda desmaiado, começa a recuperar a consciência e percebe que Carina fugiu. De volta à conversa com Renata, Augusto se mostra indignado e afirma que pensava que ela o conhecia e que era sua amiga. Ele nega qualquer envolvimento em um assassinato e se ofende com a acusação dela. Renata insiste e menciona que Álvaro afirmou que Augusto tentou matá-lo para esconder o roubo do sarmento da Fazenda Bonita. Augusto nega veementemente e pede que ela não acredite nisso. Renata diz que Álvaro relatou essa história diretamente a Jerônimo. Ainda assim, Augusto reafirma que é inocente e promete limpar seu nome, garantindo que fará de tudo para provar sua verdade. Enquanto isso, Jerônimo tenta ligar para Renata, mas ela não atende. Renata, então, diz a Augusto que se ele for inocente, precisará provar de todas as formas possíveis. Augusto declara que fará isso pelos dois, pois lhe dói na alma que ela pense que ele seja um criminoso. Carina continua vagando pelo meio do nada, ainda vestida de noiva, e clamando por ajuda, enquanto Álvaro sai armado do casebre em sua busca. Na prisão, Roberta se encontra com o diretor e lhe entrega a mala de dinheiro enviada por Josefina. Pouco depois, Josefina chega. Roberta avisa que já cumpriu o que a mãe pediu e sai sem abraçá-la. O diretor observa a cena e comenta com Josefina que a filha dela parece não amá-la, apesar de obedecê-la. Josefina ignora e apenas reforça que o dinheiro está ali, esperando que ele cumpra sua parte do acordo. Na mansão Monterrúbio, Regina agradece ao médico por todo o apoio e menciona que irão tirar radiografias antes da consulta do dia seguinte. Gonçalo, emocionado, diz a Regina que com o amor dela tudo é possível, pois ela é o maior estímulo de sua vida. Enquanto isso, Honório pede que Matias converse com Gonçalo, pois precisam dar uma resposta a Roberta e Germano. No entanto, Matias prefere que os dois falem diretamente com Gonçalo. No centro de apoio, Constança retorna ao trabalho para ajudar Regina. Corina chega, pedindo ajuda para sua filha de 1 mês, alegando não ter dinheiro para nada. Constança pega a bebê nos braços e se emociona. Corina diz que a menina se chama Amparo e finge muito bem ser uma mulher sofrida. Inês, sensibilizada, garante que ali ela terá todo o apoio necessário. Adriana e Benjamin conversam com o médico sobre a saúde de César. Eles mencionam que ele tem mostrado melhoras com a medicação. No entanto, o doutor esclarece que César ainda tem um tumor e que os remédios apenas retardarão o inevitável. Ele informa que em alguns dias, novos exames precisarão ser feitos. No shopping, César encontra Julieta e pede sua ajuda para escolher um anel de compromisso para Adriana. Ele planeja pedi-la em casamento na inauguração do restaurante. Julieta fica surpresa, mas decide ajudá-lo. Enquanto
Enquanto isso, Álvaro continua à procura de Carina, enquanto Lázaro e Carlos seguem suas buscas desesperadamente. Na fazenda, Jerônimo conversa com Eusébio e menciona que Marina teve uma noite tranquila, mas ainda apresenta um pouco de sangramento. O doutor diz que irá até a fazenda mais tarde para examiná-la e dar um diagnóstico mais preciso. Matilde leva uma roupa para Marina e comenta com ela sobre Jerônimo. Pouco depois, Matilde avisa Jerônimo que Renata acaba de chegar. Jerônimo imediatamente vai até Renata e pergunta se ela esteve com Augusto. Renata confirma que sim e explica que foi devolver o anel e o colar. Ela conta que Augusto jurou que não mandou matar Álvaro e nem roubou o sarmento da Fazenda Bonita. Renata admite que, apesar de tudo, ficou em dúvida. Jerônimo, irritado, revela a Renata que Augusto também ordenou que Ezequiel matasse Aurora, pois queria se vingar dela. Ele explica que a Aurora prejudicou a produção de vinho dos barris da fazenda de Augusto e, por isso, ele queria se livrar dela. A revelação deixa Renata impactada, mas seu lado vulnerável ainda faz questionar se Augusto realmente é culpado, demonstrando sua tendência a ser manipulada por ele. Matilde conversa com Marina e avisa que ainda não tiveram notícias de Carina. Em seguida, chama Marina de burra, dizendo que tudo isso está acontecendo porque ela se apaixonou pelo patrão. Marina não leva a mal o comentário, mas afirma que não se arrepende de ter se envolvido com Jerônimo. Enquanto isso, Jerônimo diz a Renata que Augusto é um homem muito mau e inteligente e que se ela realmente o conhecesse como ele é, jamais chegaria perto dele. Renata argumenta que Augusto prometeu provar sua inocência e, pelo jeito como ele estava, parecia realmente ser inocente. Jerônimo insiste que Augusto é culpado, mas Renata lembra que sabe o que é ser acusada injustamente, já que viveu isso na própria carne, na própria pele, quando Jerônimo acreditava que ela era a Bonita. Ele reconhece que ela era inocente, e Renata pede que ele não fique com raiva, pois dará a Augusto o benefício da dúvida. Em seguida, ela abraça Jerônimo e o beija. Roberta chega em casa e vê os pais juntos. Ela diz que saiu para buscar informações sobre cursos de relações públicas e publicidade, caso seu pai e Matias a aceitem nas empresas Monterrubio. Gonçalo diz que Matias e Honório estão a caminho e que conversará com ele sobre isso. Regina percebe que Roberta está com uma expressão estranha, mas Roberta diz que está apenas entediada. Regina comenta que já conversou com Gonçalo e quer agilizar a papelada o quanto antes, pois falta pouco para o aniversário dela e para ela receber a herança que lhe corresponde. Honório e Matias chegam em casa e elogiam Gonçalo, dizendo que ele faz falta na empresa. Gonçalo os convida para irem ao escritório conversar. Regina então pede que Roberta lhe forneça sua data de nascimento para iniciar os trâmites legais o quanto antes. Em pensamento, Roberta reflete: vou ser sua filha pelo resto da minha vida, porque não quero ser filha de uma assassina e de uma mulher que só se importa consigo mesma. No manicômio, Josefina está pensativa. Branca percebe e pergunta o que está acontecendo. Josefina responde que tem problemas com sua filha Roberta, pois antes ela gostava mais dela, mas agora está muito rebelde. Branca alerta que é melhor que Roberta não a traia. Sozinha, Josefina diz para si mesma que Roberta terá que aceitar suas ordens, pois não suporta a indiferença dela, nem o amor que começou a sentir por Regina. Enquanto isso, Carlos e Lázaro continuam procurando por Carina. Carlos, exausto, pede para descansarem e Lázaro o ajuda. Lázaro grita por Carina e ela, perdida no meio do nada, também grita pelo marido. Ao ouvir sua voz, Lázaro corre até Carina e, finalmente, eles se reencontram. Ela chora nervosa, mas ele a acalma, dizendo que agora estão juntos novamente e que nada mais importa. Nesse momento, Álvaro surge e aponta uma arma para os dois. Antes que possa atirar, um policial o segura. Álvaro cai, mas consegue se levantar e dispara em direção a Lázaro e Carina. Felizmente, eles desviam a tempo. Álvaro é preso pela polícia. O diretor da penitenciária, satisfeito, diz: agora sim, você não escapa mais, Álvaro. Álvaro encara Carina e afirma que ela e aquele desgraçado do Lázaro irão pagar. Lázaro responde que Álvaro nunca mais fará mal para Carina.
Ela, por sua vez, diz a Álvaro que nunca o amou e que tudo o que ele fez só fez crescer o desprezo que sente por ele. Álvaro grita que eles não serão felizes enquanto ele viver, mas Karina afirma que não é mais a mesma de antes e que vai se casar com Lázaro de qualquer jeito. O criminoso é levado pela polícia. Carlos olha para Lázaro e diz que finalmente o pesadelo acabou. Lázaro concorda. Desta vez, para sempre. Em seguida, percebe que Karina está machucada, mas ela, emocionada, responde que naquele momento, a única coisa que importa é estar com ele e saber que Álvaro foi preso. Gonçalo pensa e decide aceitar Germano como sócio. Matias comenta que com Germano na sociedade poderão limpar a imagem da empresa e melhorar os lucros a longo prazo. Honório concorda e Gonçalo diz que então está tudo decidido. Honório se encarregará de informar Germano da decisão. Gonçalo também decide dar uma oportunidade a Roberta para trabalhar na empresa, pois ela é sua filha. Matias sente ansiedade com a ideia, mas aceita a decisão do pai, ressaltando que Roberta precisará melhorar pouco a pouco. Roberta chega ao escritório e Gonçalo a chama. Honório diz a ela que Gonçalo quer que ela comece a trabalhar na empresa e que poderá iniciar já no dia seguinte. Surpresa e animada, Roberta abraça o pai e agradece a todos, prometendo que não irá decepcioná-los. Enquanto isso, Augusto faz uma denúncia contra a pessoa que forjou uma certidão de óbito para Álvaro, já que ele, na verdade, está vivo e fugiu da cadeia. O delegado registra a denúncia e Augusto pede que encontrem Álvaro, pois ele está difamando seu nome e não permitirá que sua reputação seja manchada por um delinquente. Na fazenda, Renata conversa com Manuela e pergunta sua opinião sobre Augusto. Manuela responde que o acha um homem frio e calculista, capaz de tudo. Matilde escuta a conversa e entra no assunto, dizendo que por mais bonito que Augusto seja, ninguém gosta dele. Nem mesmo Ezequiel. Renata pergunta a Matilde e Manuela se elas viram ou souberam algo sobre Augusto ter mandado matar a Aurora. Matilde confirma e revela que Augusto agrediu a Aurora na Praça do Povoado e deixou uma marca de enforcamento no pescoço dela. Indignada, Renata questiona por que Ezequiel, se é uma boa pessoa, trabalha para Augusto e obedeceu suas ordens. Manuela explica que Ezequiel não matou a Aurora, mas com a ajuda de Lázaro a ajudou a fugir dali. Mesmo assim, Renata considera sua atitude covarde por ter fingido lealdade a Augusto. Jerônimo chega à cozinha e dá uma boa notícia. Álvaro foi preso e Karina está viva e foi resgatada. O doutor Eusébio chega à fazenda e pergunta pela esposa de Jerônimo. Jerônimo responde que sua esposa é Renata. O doutor, surpreso, diz que pensou que fosse Marina. Jerônimo então o acompanha até o quarto de Marina. Na capital, Corina diz a Inês e Constança que gostaria muito de aprender a cozinhar. Inês sugere que Constança pode ajudá-la. Enquanto isso, Constança começa a criar um carinho especial por Amparo, a bebê. Corina continua fingindo e diz que o pai de Amparo é um infeliz, que abusou dela. Inês, comovida com a situação, elogia a coragem de Corina por ter tido a bebê nessas condições. Corina afirma que perdeu tudo por causa da filha e agora estão sozinhas. Constança a tranquiliza, dizendo que elas não estão e nunca estarão sozinhas, pois contam com o apoio dela e do centro. Corina agradece. Regina agradece a Matias e Honório por terem dado a oportunidade de sua filha trabalhar nas empresas Monterrubio. Honório e Matias decidem voltar para a empresa. Gonçalo pede que todos organizem seu casamento civil com Regina o quanto antes, pois quer oficializar a união logo. No manicômio, o diretor informa a Josefina e Branca que tudo o que elas solicitaram já está a caminho. Josefina fica feliz, mas Branca ressalta que ainda faltam muitas coisas para serem cumpridas. O diretor explica que se precisarem de mais, terão que pagar um valor adicional. Josefina e Branca se irritam com a atitude dele. Adriana e Julieta se cumprimentam. Adriana conta que foi ao neurologista e que a doença de César está controlada. Mas Benjamin se recusa terminantemente a deixar César saber de sua condição. Julieta revela que César acabou de comprar um anel de compromisso para ela e pretende pedi-la em casamento no dia da inauguração do restaurante.
Adriana não sabe como lidar com a situação. Ela diz que isso foi longe demais. Julieta concorda e teme que seja pior quando César descobrir que todos o enganaram. Adriana lamenta e diz que não sairão bem dessa situação. Na Fazenda Bonita, o doutor examina Marina e faz um novo ultrassom. Jerônimo vê os corações dos bebês batendo e seus corpinhos começando a se formar. Renata pergunta ao médico o que causou as contrações e o sangramento. O doutor explica que Marina sofreu um descolamento de placenta e que os movimentos que fez foram muito arriscados. Ele recomenda repouso absoluto. Marina diz que não pode ficar ali e precisa voltar para casa. O médico alerta que ao retornar ela deverá manter todas as precauções necessárias e permanecer em repouso absoluto. Jerônimo decide chamar uma ambulância para levá-la para casa e contratar uma enfermeira para cuidar dela. Ele e Renata ficam sabendo que Marina terá um parto prematuro. Karina, Lázaro e Carlos voltam para casa. Manuela abraça Karina, que sente dores nos pulsos, mas afirma estar aliviada por estar ali. Lázaro comenta que Karina foi muito corajosa ao escapar da cabana onde Álvaro a mantinha presa. Carlos informa que a polícia prendeu Álvaro e todos comemoram. Jerônimo pede ao doutor que continue acompanhando a gravidez de Marina. O médico aceita e se despede. Renata abraça Karina. Lázaro comenta com Jerônimo que finalmente todos estão juntos novamente. O diretor confronta Álvaro, dizendo que ele traiu a confiança deles, pois salvaram sua vida e mesmo assim ele os enganou. Álvaro, desesperado, diz que não quer voltar para a prisão. O delegado informa que Augusto Duran fez uma denúncia contra a pessoa que criou a certidão de óbito falsa de Álvaro. O diretor acrescenta que Augusto também tentou mandar matar Álvaro quando ele estava preso. Por isso, forjaram sua morte. O delegado menciona que Augusto também denunciou Álvaro por difamação, mas Álvaro nega e insiste que Augusto é o verdadeiro culpado. Ele é levado para a cela enquanto faz um escândalo. O delegado avisa o diretor que ouvirá o depoimento dele e de Jerônimo, pois falsificar a morte de alguém é um crime grave. Na empresa, Adriana conta a Matias que César comprou um anel de compromisso para ela e que a situação fugiu do controle. Matias lembra que eles concordaram em manter a ilusão para alegrar César em seus últimos dias, mas afirma que há um limite e que já está na hora de contar a verdade sobre sua doença. Adriana concorda e decide falar com Benjamin. Honório informa a Germano que conversaram com Gonçalo e ele aprovou sua entrada como sócio da empresa. Germano agradece e elogia Matias, dizendo que adoraria ter um filho como ele. Karina diz a Jerônimo que não vai esperar o destino final de Álvaro para decidir sua vida. Renata tranquiliza Karina, afirmando que, dadas as circunstâncias, o divórcio sairá rapidamente. Jerônimo comenta com Renata que pouco a pouco tudo está voltando ao seu devido lugar. Augusto chega à fazenda e entrega a Jerônimo uma cópia da queixa que apresentou contra Álvaro por difamação, alegando que jamais tentou matá-lo. Ele insiste que não é ladrão, nem assassino, e que provará sua inocência. Regina entra no quarto de Roberta, que pergunta à mãe qual roupa seria mais adequada para seu primeiro dia de trabalho na empresa. Regina dá sua opinião e sugere que, se Roberta quiser, podem ir às compras juntas. Regina também conta que acabou de falar com o advogado, que está providenciando os documentos para certificar sua identidade. Ela explica que combinaram um encontro no banco para que Roberta assine os papéis e receba o dinheiro do fideicomisso. Regina pede que façam tudo isso no dia seguinte. Jerônimo pede que Augusto não seja cínico, pois Álvaro não foi a única pessoa que ele mandou matar. Ele afirma que sabe que Augusto não suja as mãos, mas manda outras pessoas fazerem o trabalho sujo. Augusto, furioso, exige que Jerônimo se cale, ameaçando denunciado por difamação. Renata intervém, pedindo que os dois se acalmem, pois não há necessidade de tanta exaltação. Augusto, então, afirma que Jerônimo errou ao acusá-lo e que provará isso. Matilde decide ajudar Carlos a preparar os produtos para as plantações. Elvira chega e diz que soube do que aconteceu com o Dr. Neves. Matilde comenta que tudo finalmente acabou. Elvira relembra a antiga maldição e sugere que, em vez de estar em Matilde, a maldição pode ser da Fazenda Bonita. Ela insiste que eles deveriam se mudar para a cidade grande.
Carlos, cansado das imposições da mãe, pede para ela parar de tentar controlá-lo e controlar Matilde. Ele afirma que isso não acontecerá e pede que ela volte para Mérida. Ele diz que ligarão para ela quando o casamento estiver próximo. Renata analisa a queixa que Augusto apresentou contra Álvaro. Jerônimo explica que não mencionou o caso de Aurora para não prejudicar Ezequiel. Renata, no entanto, argumenta que Augusto nega qualquer envolvimento e que sua atitude de denunciar Álvaro pode ser um indício de que ele tem a consciência limpa. Ela pede que Jerônimo pare de acusar Augusto sem provas. Jerônimo, indignado, afirma que se não houvesse tantas pessoas envolvidas, ele mesmo denunciaria Augusto, pois o considera um verdadeiro criminoso. No centro de apoio, Inês vê Constança com a bebê. Constança explica que Corina saiu e deixou Amparo com ela. Inês alerta que isso é muito arriscado e uma grande responsabilidade. Ela lembra que o centro apenas fornece apoio, mas não pode resolver a vida das mulheres que atendem. Constança insiste que será apenas por uma noite que Amparo ficará com ela. Inês teme que Corina não volte e que abandone a bebê nos braços de Constança, fazendo com que isso traga problemas para elas. Enquanto isso, Augusto pensa consigo mesmo. Seu imbecil, a quem você se refere quando diz que eu sou um assassino e que tentei matar não apenas o Neves? Se você disse isso, então deve saber sobre a Aurora. Isso significa que Ezequiel é um traidor. Já à noite, Jerônimo leva Marina para casa. Ele pede à enfermeira que leve as coisas dela para o quarto e o prepare para que possa repousar. Marina agradece, mas Jerônimo diz que não precisa, pois é sua obrigação. Ele reforça que ela deve descansar. Enquanto isso, Antônio chega à casa paroquial, onde Marina está hospedada. Jerônimo apresenta a ele, que a cumprimenta, e se coloca à disposição. Jerônimo explica que Marina está grávida e que vivia com Severino, que no momento está no hospital. Antônio não se incomoda com a presença dela ali e deseja felicidades. Antes de sair, pede que Jerônimo mande lembranças a Renata e diz que gostaria de cumprimentá-la. Em outro lugar, Renata conversa com Regina e pergunta pelo pai. Regina responde que ele está muito bem e que o médico disse que se continuar com a terapia e os estímulos, logo estará totalmente recuperado. Renata fica feliz e aliviada. Regina conta que ligou porque Gonçalo está tão animado com sua melhora que pediu a Matias e Honório que trouxessem um juiz para realizar seu casamento civil. Renata fica ainda mais feliz com a notícia, mas comenta que o fim de semana foi um verdadeiro caos. Enquanto isso, Augusto conversa com Roberta e admite que não conseguiu concluir seu plano, pois as coisas se complicaram. Ele suspeita que seu homem de confiança o traiu. Augusto então pergunta se Roberta se lembra da noite do aniversário de Severino, quando Ezequiel a levou até a fazenda. Ela se lembra e revela que naquela noite teve um envolvimento com o capataz. Augusto pergunta se algo aconteceu entre ela e Ezequiel. Roberta responde que, independentemente do que tenha ocorrido, isso não é da conta dele. Augusto insiste, dizendo que precisa dessa informação para desmoralizar Ezequiel e recuperar a confiança de Renata. Ele pede que Roberta, no momento certo, diga a Renata que Ezequiel a forçou. Roberta hesita, dizendo que Renata não acreditaria, mas Augusto afirma que se ela souber como falar, conseguirá convencê-la. Roberta, apesar de reconhecer a perversidade de Augusto, aceita ajudá-lo. Alzira conversa com Ezequiel e se sente aliviada por Álvaro não poder mais incomodá-los. Ezequiel afirma que ele ficará preso pelo resto da vida. No entanto, Alzira se mostra arrependida pelo que fez. Apesar de ter sido perdoada por Ezequiel, ela mesma não consegue se perdoar e acredita que carregará essa culpa para sempre, pois ele não merecia sua traição. Ezequiel, por sua vez, não revela que também a traiu e sente dificuldade em ouvir suas palavras. Ele diz a Alzira que há coisas em sua consciência que poderiam decepcioná-la. Ela pede que ele não a assuste, mas ele apenas responde que não quer ser colocado em um pedestal. Enquanto isso, Carina desabafa com Lázaro sobre o medo que sentiu. Ele diz que estava disposto a tudo para recuperá-la e elogia sua coragem.
Carina responde que foi o amor dele que lhe deu forças. Lázaro afirma que agora não há mais impedimentos e Carina concorda, dizendo que no dia seguinte iniciará o processo de divórcio para cortar qualquer vínculo com Álvaro. Emocionada, ela declara que quer ser sua mulher para o resto da vida. Eles se abraçam. Na casa de Constança, ela chega com a bebê nos braços. Para surpresa de Honório, ela informa que Amparo passará a noite ali. Honório questiona se isso é certo, mas Constança explica que Corina precisou resolver algumas coisas e deixou a bebê com ela. Ele não acha uma boa ideia, mas Constança garante que será apenas por uma noite. Enquanto isso, Jerônimo retorna à fazenda e conta a Renata que Marina está bem e sob os cuidados da enfermeira e de Antônio. Renata se surpreende ao saber que Antônio está ali e que se tornou seminarista, prestes a ser ordenado padre. Em seguida, ela compartilha com Jerônimo a boa notícia sobre seu pai e o desejo dele de se casar no civil. Jerônimo concorda em voltar para o casamento, dizendo que quer mimá-la depois de tantos momentos difíceis. Renata, então, decide verificar se o jantar está pronto, pois quer dormir cedo. Jerônimo brinca, dizendo que antes quer acariciá-la. Enquanto isso, Marina conta a Antônio que ela e Jerônimo são bons amigos, mas que em um momento do passado foram mais que isso. Ela revela que Jerônimo é o pai de seus filhos e que tiveram um relacionamento quando ele estava separado de Renata. Antônio se surpreende e lamenta a situação, dizendo que a entende mais do que ela imagina. Na fazenda, Manuela serve a sobremesa para Jerônimo e Renata e menciona que Matilde e Carlos foram à cidade levar Elvira. Ela aproveita para dizer que precisa conversar com ele sobre Marina. Manuela explica que se ofereceu para cuidar da alimentação de Marina durante a gravidez. Renata pergunta se ela pretende deixá-los, mas Manuela esclarece que não, apenas quer garantir que Marina e os bebês estejam bem nutridos. Jerônimo e Renata acham uma ideia excelente. Manuela ressalta que faz isso apenas pelos bebês, pois precisam nascer saudáveis. Antes de sair, ela diz a Renata que espera que ela não tome isso a mal, pois a ama muito. Após sua saída, Renata fica triste e comenta com Jerônimo que sente que Manuela quer se afastar. Ele a tranquiliza, dizendo que Manuela a ama. Pouco depois, Jerônimo recebe uma intimação da delegacia da Enseada, devido à denúncia de Augusto contra ele, relacionada à falsa morte de Álvaro. Renata insiste que Jerônimo não é culpado, mas ele admite que foi cúmplice. Ela pergunta se ele pode ser preso e Jerônimo responde que não sabe, pois foi o Dr. Isaac e o diretor da prisão que o envolveram nessa situação. Renata se preocupa, mas Jerônimo a acalma, dizendo que tudo ficará bem. Ela se oferece para acompanhá-lo à delegacia no dia seguinte. Eles se beijam e Renata se retira. Enquanto isso, Manuela conta a Carina que pretende levar a comida para Marina todos os dias para garantir que ela se alimente bem. Carina se oferece para ajudar. Manuela agradece e diz que precisará ainda mais de sua ajuda quando sua neta chegar. Mais tarde, Jerônimo prepara um momento romântico para Renata, acendendo velas e servindo vinho. Ele lhe entrega uma taça e ela sorri, encantada com seu romantismo. Eles bebem juntos, apreciando o sabor do vinho. Renata o beija e senta em seu colo. Ela desabafa sobre as dificuldades recentes e pede a Deus forças, capacidade e inteligência para lidar com toda a situação com Marina. Jerônimo a beija e promete proporcionar-lhe momentos mágicos de amor e carinho. Eles compartilham uma uva e se beijam intensamente. Logo, ele a deita na cama e os dois se entregam à paixão. Enquanto isso, Constança tenta fazer Amparo dormir. Honório sugere que a bebê pode estar com fome, mas Constança diz que ela comeu agora há pouco e logo deve se acalmar. Ela decide colocá-la para dormir entre eles, mas Honório teme machucá-la durante o sono. Por isso, Constança resolve levá-la para o quarto de Matias. Honório, então, opta por deixar Constança com a bebê ali, e ele que vai dormir no quarto de Matias. Adriana e Matias se encontram com Benjamin para discutir a delicada situação envolvendo César. Adriana admite que não pode aceitar um anel de compromisso ou prometer casamento a César.
Benjamin suplica que esperem um pouco mais antes de revelar a verdade. Matias insiste que é errado continuar mentindo, mas Benjamin, como pai, apenas quer evitar o sofrimento do filho. Ele pede que prolonguem a felicidade de César pelo tempo que puderem. Enquanto isso, César, em casa, observa radiante o anel de compromisso que pretende dar para Adriana. Carlos e Matilde chegam em casa e percebem que Elvira decorou tudo. Matilde elogia e agradece a Elvira por tudo que fez, por eles e pelo lar deles. Elvira responde que pelo menos conseguiu fazer algo bom. Carlos elogia a mãe, mas ressalta que o único problema é que ela tenta controlar a vida dos outros. Elvira compreende e pede ao filho que a avise quando for marcar o casamento com Matilde. Enquanto isso, Manuela vai até a casa de Marina e fica feliz ao saber que ela dormiu bem e que Antônio está cuidando dela. Ezequiel retira os carpetes do carro para fazer uma limpeza e, para sua surpresa, encontra uma bolsa de Augusto escondida no veículo. Curioso, ele a abre e descobre fitas, lanternas e produtos que podem ser usados para desmaiar uma pessoa. Ezequiel fica chocado. Renata acompanha Jerônimo até a delegacia. Lá, ele explica que forjaram a morte de Álvaro porque um dia antes do suposto funeral do médico, Isaac e o diretor da prisão ligaram para ele, dizendo que Álvaro precisava falar com urgência. Jerônimo relata que Álvaro lhe confessou ter roubado junto com Augusto um broto do sarmento da uva da fazenda dele e que Augusto tinha ordenado sua morte. O delegado questiona por que Jerônimo aceitou as exigências de Isaac e do diretor da prisão, sem denunciar nada. Jerônimo responde que foi porque a vida de Álvaro estava em perigo. O delegado estranha que tudo isso tenha acontecido apenas por causa do roubo de um sarmento e insiste para que Jerônimo conte toda a verdade, sem ocultar qualquer informação que possa ajudar a esclarecer o caso. Jerônimo, então, revela que Ezequiel também estava ciente de tudo. Augusto está ao telefone, resolvendo negócios. Pouco depois, Ezequiel vai até ele e entrega a maleta que encontrou em sua caminhonete. Augusto percebe que ele mexeu em suas coisas e fica furioso. Irritado, ele avisa que espera que essa seja a última vez que Ezequiel se atreve a bisbilhotar seus pertences. Cada vez mais incomodado com Ezequiel, Augusto começa a pensar em eliminá-lo. O delegado informa a Jerônimo que as investigações continuarão e pede que, caso precise sair do estado, ele os avise. Renata e Jerônimo então deixam a delegacia. Na casa de Constança, ela acorda e continua cuidando da bebê, Amparo. Enquanto isso, Honório e Adriana tomam café da manhã. Honório comenta que Constança não dormiu nada por causa do choro da criança. No entanto, Constança não se importa, pois como nunca teve filhos, sente que pode dar seu amor àquela bebê. Adriana compartilha com Honório que Benjamin suplicou para que ela e Matias não dissessem nada a César ainda. Enquanto isso, Julieta visita César e Benjamin. Ela traz sua proposta para os cardápios do restaurante. César elogia os modelos e Benjamin analisa as opções. Todos ficam felizes, pois a felicidade de César está cada vez mais próxima. Regina e Roberta vão ao banco para iniciar o processo da retirada do dinheiro do fideicomisso. O advogado explica que precisam confirmar que Roberta é realmente filha de Regina, para que o banco possa liberar a herança. Regina apresenta não apenas as 2 certidões de nascimento de Roberta, mas também um exame de DNA comprovando o parentesco. Luciana e o advogado afirmam que isso facilitará muito as coisas e que tudo será resolvido em até 2 semanas. O advogado entrega alguns documentos para Roberta assinar e um papel para que ela registre suas digitais. Sem hesitação, Roberta assina os papéis e coloca suas digitais. Ela também declara que não pretende mudar seu nome. O advogado esclarece que o importante é apenas provar que ela é filha de Regina. Em outro lugar, Branca pressiona Josefina para conseguir mais dinheiro, pois caso contrário, Leandro não continuará ajudando elas. Josefina, no entanto, diz que conhece muito bem pessoas ambiciosas como Leandro e que não devem ceder às pressões deles. Segundo ela, é preciso agir com inteligência.
Josefina afirma que só darão o dinheiro a Leandro quando ele cumprir sua parte no plano. Branca, então, pergunta a Josefina se ela tem certeza de que Constança ficará com a bebê Amparo. Josefina responde que sim, e ri. Ela revela que não escolheu o nome Amparo por acaso, já que esse era o nome da mãe de Gonçalo e Constança. Josefina acredita que Constança, por sempre ter desejado ser mãe, enxergará na pequena Amparo a realização de um sonho. Constança vai a uma loja comprar coisas para bebê. Na empresa de Gonçalo, ele é recebido de volta com aplausos de todos os funcionários e amigos. Beth lhe dá as boas-vindas com entusiasmo. Por fim, Roberta, apressada, corre até o elevador e, sem querer, derrama café quente em Germano. Eles trocam olhares e começam a flertar. Roberta tira sua blusa e tenta limpar Germano, mas ele diz que está tudo bem. Ele tira seu paletó e o coloca sobre ela. Honório diz a Gonçalo que por seu primeiro dia de volta à empresa, ele não deve abusar do próprio ritmo. Adriana comenta que está tudo pronto para a apresentação a Germano. Germano e Roberta entram juntos na empresa, o que chama a atenção de Beth. Gonçalo, Matias, Honório e Adriana também estranham ao ver os dois chegarem juntos. Eles explicam o ocorrido e Germano diz que derramou café em Roberta. Rindo, Roberta assume que a culpa foi dela. Gonçalo cumprimenta Germano e lhe deseja boas-vindas. Roberta descobre que Germano vai trabalhar na empresa e que é o novo sócio. Beth empresta uma blusa para Roberta se trocar. No banheiro, sozinha, Roberta sorri e confessa para si mesma que gostou de Germano. Na Fazenda Bonita, Renata e Jerônimo retornam e encontram Antônio. Renata fica surpresa ao revê-lo e ele elogia a fazenda. Jerônimo pede que Renata leve Antônio para conhecer o lugar e aproveite para conversar com ele. Ela aceita e sai com Antônio. Enquanto isso, Manuela decide falar com Jerônimo. Marina conversa com Délia e explica que está em repouso e ficará ali por um tempo. Délia passa o telefone para Severino, que pergunta como a menina está. Marina diz que teve algumas complicações, mas que agora está tudo sob controle. Ela explica que não pôde vê-la porque o médico pediu para que ficasse de cama. Severino estranha a situação. Marina menciona que tem uma enfermeira em casa e que também chegou um seminarista. Severino afirma que em alguns dias receberá alta. Ele pede que a sobrinha se cuide, e Marina responde que ele não precisa se preocupar com ela. Após a ligação, Marina mergulha em um mar de tristeza, pensando em Jerônimo, o pai de seus filhos. Manuela informa Jerônimo que Marina está bem e que a enfermeira contratada está cuidando dela o tempo todo. Em seguida, ela comenta que tem um problema. Sua neta chegará em alguns dias e deveria ficar com Lázaro e Karina na nova casa deles, mas isso não será possível no momento. Ela pergunta se a neta pode ficar na fazenda. Jerônimo aceita e Manuela agradece, garantindo que não quer abusar da boa vontade dele. Jerônimo reforça que a menina pode ficar ali o tempo que precisar. Manuela, aliviada, sai feliz. Pouco depois, Carlos entra no escritório e diz a Jerônimo que tem um problema para resolver. Ele mostra as mãos e explica que está meio inútil, porque não consegue preparar os produtos para o vinho São Rafael. Carlos sugere que contratem um enólogo temporário até que ele se recupere. Jerônimo concorda com a ideia. Durante o passeio pela fazenda, Antônio elogia a beleza do lugar. Renata concorda e menciona que ali realmente é lindo. Antônio revela que o ambiente o faz lembrar de sua esposa que faleceu em um acidente junto com sua filha. Renata compreende que deve ter sido uma experiência difícil de esquecer. Renata compartilha algo curioso. Regina lhe mostrou uma foto de seu pai, Roberto, e mesmo tendo apenas 1 ano na época, ela se recordou agora de algumas cores e momentos borrados, além de olhares que a fizeram se sentir amada. Ela diz que gostaria de lembrar mais, apesar de sua infância não ter sido feliz. Antônio sugere que ela pode recuperar memórias da infância lendo livros e fazendo terapia. Renata aceita tentar. Antônio acrescenta que quando compreendemos e resolvemos o passado, fica mais fácil entender o presente. Na mansão Monterrúbio, uma empregada recolhe uma caixa de roupas de Josefina para jogar fora.
Regina pede à empregada que mais tarde peça ao motorista para levá-la até o dispensário da igreja. A empregada também menciona que encontrou uma caixa no fundo do closet com coisas de bebê e fotografias. Regina pede que Panchita lhe prepare um café antes de examinar a caixa. Adriana faz uma apresentação em vídeo para Germano, mostrando como funciona a empresa Monterrubio. Gonçalo destaca que são homens de negócios. Germano diz estar muito satisfeito e que assim que os documentos da sociedade estiverem prontos, assinarão diante do notário. Matias deseja boas-vindas a Germano. Ele sugere que Roberta também receba as mesmas informações, já que está começando agora. Honório comenta que estavam pensando em inscrever Roberta em cursos de aprendizado, já que ela nunca trabalhou e não entende de importações ou exportações. Germano propõe que ele e Roberta trabalhem juntos. Gonçalo concorda e Roberta aceita. Corina vai ao centro buscar sua bebê. Inês menciona que Constança já está a caminho. Pouco depois, Constança chega com a bebê e várias compras para a menina. Inês fica chocada ao ver a quantidade de coisas e percebe que Constança realmente está encantada pela bebê. Regina examina a caixa de roupas de bebê e percebe que eram de sua filha. Ela cheira as roupinhas e as toca com carinho. Ao ver as fotos, reconhece Renata, mas acredita que seja Roberta. Ela comenta que o olhar de sua filha mudou e ficou frio e duro depois da influência de Josefina. Corina elogia as compras de Constança. Constança entrega a bebê para Corina e comenta com Inês que o sorriso de um bebê faz esquecer tudo. Inês alerta Constança de que ela não deveria ter comprado tantas coisas, pois não devem se envolver emocionalmente com as mulheres que passam pelo centro. O objetivo é ensiná-las a serem autossuficientes. Constança reconhece isso, mas admite que quis fazer. Carlos conversa com uma antiga amiga, Priscila, e menciona o acidente que sofreu. Priscila sente falta dele. Carlos a convida para ir até a fazenda ajudá-lo e começar a preparar os produtos para as terras de uva. Priscila, com segundas intenções, aceita. Karina conversa com o advogado e pede ajuda para se divorciar de Álvaro. O advogado informa que com Álvaro preso, o divórcio será rápido. Matilde se anima com a notícia. Antônio brinda com Renata e Jerônimo, parabenizando Jerônimo por ter conseguido aquelas terras. Ele comenta que ali, Jerônimo encontrou o amor e a felicidade com Renata. Renata decide levar Antônio até a igreja. Enquanto isso, Jerônimo conversa com Lázaro e menciona que soube que ele tem um terreno na região. Lázaro confirma e diz que pretende construir uma casa com Karina, mas por falta de tempo, primeiro fará uma pequena moradia provisória. Jerônimo se oferece para emprestar dinheiro para que Lázaro comece a construção da casa definitiva. Lázaro agradece, mas hesita, pois está economizando para quando tiver filhos. Jerônimo pede que ele faça um orçamento e o apresente para ver quanto tudo custaria. Lázaro acaba aceitando. Ezequiel conversa com Augusto e informa que não há novidades. Álvaro foi transferido para uma prisão de segurança máxima. A relação entre Ezequiel e Augusto está cada vez pior por causa das desconfianças. Augusto menciona Aurora e diz que espera que ela esteja se retorcendo no inferno por tudo que lhe fez. Um rapaz entrega a Ezequiel uma intimação para depor no caso de Álvaro Neves. Ele fica surpreso e encara Augusto, assustado. Antônio comenta com Renata que ficou surpreso ao saber da gravidez de Marina. Renata concorda. Antônio elogia Jerônimo, dizendo que ele soube contornar a situação com inteligência. Renata admite que mesmo assim é doloroso e que há momentos em que sente que perde as forças. Por um descuido, Renata quase atropela um motociclista. Ele freia, mas acaba caindo. Renata e Antônio descem para ajudá-lo. O rapaz, Aníbal, afirma que está bem, mas eles insistem em socorrê-lo. Augusto, desconfiado, pergunta a Ezequiel qual sua relação com Neves. Ezequiel diz que não sabe de nada e que está tão surpreso quanto ele. Augusto avisa que não aceitará surpresas e que desconfia de tudo e de todos. Aníbal se apresenta para Renata e Antônio e diz que tem 18 anos. Renata insiste para levá-lo ao hospital e ele acaba aceitando depois de tanta insistência. Carlos vai até Jerônimo e conta que Priscila virá amanhã para ajudar na produção das misturas para as plantações. Jerônimo fica surpreso ao saber que o enólogo é uma mulher.
e afirma a Carlos que Matilde ficará cheia de ciúmes com a chegada de Priscila. Carlos diz que entre ele e Priscila não há mais nada, apesar de terem sido namorados no passado. Matilde e Carina visitam Alzira. Alzira fica feliz por Carina estar bem e ter se livrado de tudo. Matilde comenta que tudo voltou à normalidade e que isso é o que importa. Alzira lamenta apenas que Carina ainda não possa se casar com Lázaro. Carina responde que assim que o divórcio sair, eles se casarão. Matilde brinca que sua cunhadinha está renovada e já é outra pessoa. Carina diz que precisa se reerguer e tomar conta do próprio destino. Ela pergunta a Alzira quando irão batizar Luz. Alzira responde que quando um padre chegar à paróquia. Matilde menciona que um seminarista chegou na noite anterior. Alzira também fica sabendo que Marina já não está mais na fazenda. Ezequiel chega em casa desesperado e conta para a esposa que recebeu uma intimação para depor na enseada no dia seguinte sobre o caso de Álvaro. Carina fica surpresa. Ezequiel diz que não entende porque foi intimado. Matilde comenta que Jerônimo também foi chamado para depor e já prestou seu depoimento. Germano e Roberta elogiam a empresa e suas instalações para Matias. Roberta promete se esforçar e elogia seu primeiro dia de trabalho, dizendo que não imaginava que seria tão incrível, mas que está feliz. Honório entrega a Gonçalo os relatórios financeiros das últimas semanas. Gonçalo quer trabalhar e não consegue ficar sem fazer nada. Honório, sonolento, comenta que não dormiu bem à noite porque Constança apareceu em casa com uma bebê de uma das mulheres do centro e ficou com ela durante toda a noite. Germano e Roberta chegam. Germano felicita Gonçalo e diz que ele e sua família construíram um verdadeiro império. Germano também afirma que as empresas Monterrubio crescerão cada vez mais e elogia Matias, dizendo que é um jovem cheio de ideias e ambições. Beth avisa Gonçalo que Regina chegou e ele decide ir até ela. Germano diz a Gonçalo que está muito feliz por vê-lo de pé. No centro, Constança corta algumas verduras enquanto Corina ajuda. Constança elogia o talento de Corina na cozinha. Ela também menciona que Inês a repreendeu por ter comprado tantas coisas para Amparo. Corina diz que não se incomoda e que fica feliz por Constança gostar dela e de sua filha. Corina afirma que sua filha Amparo é sua razão para seguir em frente. Então, ela sugere que Constança cuide de Amparo, sem que Inês saiba. Branca conversa com Leandro e diz que Josefina não lhe dará mais dinheiro até que veja resultados do que pediram a ele. Leandro garante que naquela noite entregará todas as provas necessárias e que no dia seguinte ela terá que lhe dar o dinheiro prometido se quiser continuar com o plano. No centro de saúde, Els aplica uma injeção na perna de Aníbal. Ele sente dor e geme. A enfermeira explica que ele terá que usar amuletas. Aníbal diz que não é dali, mas sim de Águas Quentes. Renata o chama de inconsequente por ter vindo de tão longe. Outro povoado. Aníbal revela que estava indo para Cruz do Amor. Elsa comenta que todos conhecem essa fazenda. Depois de dar instruções a Aníbal sobre seus cuidados, Elsa recebe os agradecimentos de Renata. Matilde e Carina retornam à fazenda. Carina comenta que devido aos antecedentes de Álvaro, logo conseguirá o divórcio. Jerônimo fica feliz por ela. Enquanto isso, Ezequiel quer conversar com Jerônimo e o chama para o escritório. Renata agradece a Antônio por sua ajuda. Antônio diz que vai até a enseada visitar o padre Severino. Elsa entrega as muletas a Aníbal e o garoto sai. Renata vai atrás dele. No escritório, Jerônimo pede desculpas a Ezequiel, mas afirma que precisou prestar seu depoimento e que ele acabou sendo envolvido nisso. Ezequiel confessa que está com medo. Jerônimo garante que Duran não precisa saber o que ele vai fazer. Então, Ezequiel confessa a Jerônimo que não quer depor porque tem antecedentes criminais. Jerônimo fica chocado. Renata acompanha Aníbal até uma oficina mecânica para consertar sua moto. Ela pergunta se ele é parente de Augusto, dono da fazenda Cruz do Amor. Aníbal responde que sim. Renata fica surpresa. Jerônimo tranquiliza Ezequiel, garantindo que ninguém ficará sabendo que ele já esteve preso. Ezequiel diz que entende, mas que irá depor mesmo assim e espera que ninguém mais descubra seu passado. Jerônimo afirma que esses documentos não são divulgados publicamente. Ezequiel agradece a Jerônimo e sai. Renata e Aníbal chegam à fazenda de Augusto. Aníbal se apresenta. Augusto pergunta se eles já se conhecem. Aníbal responde: não, mas a minha mãe é Hortência Chaves.
E ela você conhece. E muito bem, não? Augusto pede que se sentem e admite que conheceu Hortência, mas que faz muito tempo que não a vê. Aníbal então revela: eu precisava conhecer o meu pai. E esse pai é você, Augusto Duran. Renata e Augusto ficam surpresos com a revelação. Alzira visita Marina e diz que soube que ela estava ali. Alzira diz que quis vir fazer companhia a ela. Marina vê luz e percebe que Alzira está totalmente recuperada. Alzira diz a Marina que isso foi graças a ela e que se preocupa com o que ela sente. Augusto pergunta a Aníbal que estupidez é essa. Aníbal responde que não é nenhuma estupidez, e é a verdade. Augusto garante que não teve filho nenhum com Hortência. Renata pede para que se tranquilizem. Augusto se nega a aceitar que Aníbal seja seu filho, mas Aníbal afirma que sua avó lhe disse isso antes de morrer, já que sua mãe o proibia de conhecê-lo. Alzira pergunta a Marina sobre Jerônimo. Marina diz que prefere não falar dele. Alzira entende e muda de assunto. Ela pede que façam algo para se entreterem e se divertirem. Em seguida, mostra a Marina que trouxe barbantes para ensiná-la a tecer, pois, segundo ela, aprendendo a tecer, Marina aprenderá a amar. Manuela diz a Jerônimo que Renata ainda não voltou. Ele estranha a ausência da moça e liga para o telefone dela. Jerônimo percebe que Renata deixou o telefone em casa. Enquanto isso, Alzira ajuda Marina a bordar e Marina aprende. O telefone toca. Marina atende. Jerônimo pergunta como ela está e se sabe algo sobre Renata e Antônio. Marina diz que eles não estão ali. Jerônimo entende e pergunta se está tudo bem com ela. Marina responde que sim e desliga. Alzira diz a Marina que não sabe como ela aguenta ver Jerônimo com sua esposa quando o ama tanto. Augusto não acredita nas palavras de Aníbal e pede que ele vá embora. Aníbal diz que não pretendia ficar ali e que apenas queria conhecê-lo. Ele conta que sua avó lhe disse que Augusto era um desgraçado e que pensou que ela estivesse errada, mas agora sabe que o errado era ele. Irritado, Augusto quase parte para cima de Aníbal, mas Renata o impede. Aníbal diz que irá embora dali e que Augusto nunca mais saberá nada sobre ele. Augusto concorda e diz que se Aníbal veio lhe pedir dinheiro, já percebeu que ele não é bobo. Aníbal responde que não precisa de dinheiro, nem do poder dele. Aníbal sai e Renata fica aflita. Renata diz a Augusto que Aníbal pode ser seu filho e pede que lhe dê o benefício da dúvida. Ela afirma que não concorda com a forma como Augusto tratou Aníbal. Augusto admite que teve uma relação com Hortência, mas nega ter tido um filho. Renata argumenta que Aníbal veio buscar suas raízes. Ela lembra que cresceu sem um pai e sempre quis conhecê-lo. Por isso, entende a atitude de Aníbal. Renata pede que ele pense bem, busque certezas e mude de atitude com o garoto, que pode ser sim seu filho. Em seguida, ela se retira. Carina fica feliz ao saber por Lázaro que Jerônimo aceitou emprestar dinheiro para construir a casa deles. Lázaro elogia a bondade e generosidade de Jerônimo. Carina serve um refresco para Lázaro e os dois continuam conversando. Lázaro pergunta quantos filhos vão ter. Carina responde que 4. Eles se beijam. Carlos diz a Matilde que amanhã chegará a enóloga que o ajudará na produção do vinho. Matilde se alegra, pois terão mais tempo para continuar arrumando a casa com as coisas que a mãe dele trouxe. Carlos explica que Priscila não veio para substituí-lo, mas sim para ajudá-lo em algumas tarefas. Matilde comenta que foi bom eu vir a ter vindo ensiná-la a não ser tão caipira. Ela também confessa que não vê a hora de se casar e sair de lua de mel com ele. Matilde expressa sua enorme vontade de se casar com Carlos, e ele também anseia por isso. Ele diz que quer vê-la como sua esposa. Matilde declara seu amor por ele, e ele retribui. Aníbal está andando de muletas. Renata oferece uma carona, mas ele, teimoso, recusa e faz graça. Renata diz que pode ajudá-lo mais. Aníbal responde que pretende ficar no povoado e se ajeitar. Renata oferece um emprego na sua fazenda, cuidando dos animais. Ela pede que ele cuide especialmente de sua égua, Cigana. Aníbal aceita a oferta de Renata e ela o ajuda a entrar no carro. Na empresa, Roberta comenta que pelo menos ele chegará em casa com um casaco limpo. Germano descobre que Roberta não tem namorado
namorado, mas ele, por sua vez, é casado. Roberta revela que foi casada com Matias por um tempo, mas a relação deles durou pouco. Germano fica surpreso. Roberta decide conversar com ele sobre sua vida e confessa que se sente muito sozinha. Germano a convida para jantar. Regina e Gonçalo chegam em casa. Panchita e o motorista levam as coisas de Josefina embora. Gonçalo pede que Regina reforme a casa do jeito que quiser. Ela responde que fará isso quando a empresa se recuperar. Ela diz que não tem pressa para reformar a casa e que só queria tirar as coisas de Josefina do seu quarto. Gonçalo pergunta se ela quer uma casa nova. Regina responde que está bem ali e pede que ele não se preocupe. Ela afirma que o ambiente fica mais leve sem as coisas de Josefina e que tudo começa a ser como sempre desejou. Ela e Gonçalo juntos. Sua filha Roberta no bom caminho, longe da influência de Josefina. Para Regina, isso foi um milagre da Santinha. Adriana diz a Matias que não gostou da atitude de Roberta com Germano. Matias concorda, mas prefere não se meter onde não deve e pede que Adriana faça o mesmo. Adriana diz que tentará, mas confessa que nunca suportou Roberta. Augusto, furioso, diz: "Maldito garoto, você piorou tudo aqui. Minha imagem diante de Renata se arruína cada vez mais. Preciso mudar minha opinião sobre esse intrometido." Renata revela a Jerônimo que atropelou um garoto de bicicleta que, para sua surpresa, é filho de Augusto. Ela comenta que, apesar de Aníbal ser teimoso e ignorante, sente ternura por ele e acha que tem coisas em comum. Renata diz que Aníbal ficará na fazenda até que sua moto seja consertada. Ela explica que ofereceu abrigo e comida em troca dele cuidar de sua égua, Cigana. Jerônimo se recusa terminantemente a aceitar Aníbal na fazenda, alegando que ele é filho de Augusto e pode causar muitos problemas. Renata lembra que ele sempre disse que aquela era sua casa e sua fazenda. Jerônimo concorda, mas continua negando a presença de Aníbal. Renata argumenta que aceitou a estadia de Marina, apesar do incômodo que isso lhe causou. Ela exige igualdade e pede que Jerônimo aceite Aníbal como seu convidado. Irritado, Jerônimo fica emburrado. Ezequiel está pensativo. De alguma maneira, sente que seu fim está próximo. Lázaro percebe sua preocupação e pergunta o que houve. Ezequiel responde que não para de pensar na intimação que recebeu para comparecer à delegacia do povoado. Ressalta que Augusto ficou bravo e não gostou nada da sua atitude. Lázaro pergunta se Augusto fez algo contra ele. Ezequiel responde que não, mas suspeita que ele já sabe que falou demais. Ele teme que algo lhe aconteça. Panchita serve café para Regina e Inês. Inês diz a Regina que está muito preocupada, porque Constança está se envolvendo demais, de maneira pessoal, com um dos casos do centro. Ela conta que ela está super entusiasmada com a bebê de uma jovem recém-chegada ao centro e que até a levou para dormir na sua casa, comprando várias coisas para a criança. Regina fica chocada. Ela entende a preocupação de Inês e diz que falará com Constança, pois para o próprio bem dela, não deve se envolver tanto. Inês revela que já conversou com Constança, mas não conseguiu convencê-la. Regina diz que se isso continuar, terá que dispensá-la do centro. Enquanto isso, Corina está em seu esconderijo com a bebê que roubou. A criança não para de chorar e Corina se irrita com o barulho. Leandro liga para ela e Corina reclama que não aguenta mais a bebê, Sandra Ortiz. Leandro combina um encontro com Corina no hospital psiquiátrico. Aníbal almoça na fazenda de Jerônimo e agradece a Manuela pela deliciosa comida. Renata elogia a cozinheira, dizendo que ela tem mãos de fada. Augusto vai até a fazenda de Jerônimo e descobre que Aníbal está lá. Aníbal diz a Augusto que não quer falar com ele e que foi um erro tê-lo conhecido. Ele revela que sua avó contou que Augusto deu dinheiro à sua mãe para que abortasse. A imagem de Augusto piora ainda mais diante de Jerônimo e Renata. Severino diz a Antônio que não quer que um novo padre venha ao povoado, pois logo sairá do hospital. Ele diz que quer sua sobrinha perto dele e que com a ajuda de Antônio tudo ficará bem. Antônio se oferece para ligar para seus superiores e explicar que em poucos dias Severino sairá do hospital e poderá continuar na paróquia.
Augusto nega as acusações de Aníbal, afirmando que nunca soube de sua existência. Tenta se justificar, dizendo que a mãe de Hortência sempre a controlou e não queria que a filha vivesse longe dela. Ele pede o telefone de Hortência para resolver a situação, mas Aníbal se recusa a fornecê-lo e exige que ele não incomode sua mãe, pois ela sofreu demais por culpa dele. Aníbal admite que inicialmente tinha interesse em conhecer Augusto, mas agora não quer mais saber nada dele. Quase chorando, ele afirma que sua avó estava certa. Augusto diz que Renata o fez repensar suas atitudes e que gostaria de ouvir Aníbal para esclarecer tudo. Antônio liga para seus superiores e informa que Severino sairá do hospital em breve, sugerindo que talvez não seja necessário enviar outro sacerdote, pois ele pode ajudar Severino na paróquia. Aníbal, revoltado, se recusa a esclarecer qualquer coisa com Augusto. Jerônimo exige que Augusto se retire da fazenda. Renata intervém e diz que Aníbal ficará na fazenda por alguns dias. Acrescenta que se Augusto quiser conversar com Aníbal com mais calma, que seja no dia seguinte. Pode procurá-lo. Augusto concorda e diz que caso Aníbal mude de ideia, pode procurá-lo em sua casa. Em seguida, ele se retira. Matilde conversa com Carlos e diz que fica chocada ao ver que Augusto ainda se considera amigo de Renata e tem o descaramento de ir à Fazenda Bonita. Carlos diz que também não entende o que ele faz ali. Matilde comenta que espera que Jerônimo não permita a presença de Augusto na fazenda, pois depois do que aconteceu com Álvaro Neves e das revelações de Ezequiel sobre a tentativa de assassinato de Aurora, ela sente repulsa só de vê-lo por perto. Augusto escuta tudo e confirma que Ezequiel o traiu. Aníbal diz a Jerônimo e Renata que assim que sua moto estiver consertada, irá embora. Renata leva Aníbal para seu quarto e pede que ele descanse antes de decidir o que fará. Aníbal agradece aos dois pela ajuda e Renata o auxilia. Antônio volta ao quarto de Marina. Ela fica feliz ao saber que Severino sairá do hospital logo, em poucos dias, e que nenhum sacerdote o substituirá. Marina diz a Antônio que não quer incomodá-lo, nem ao seu tio, mas que se sente confortável ali. Renata pede que Aníbal descanse. Ele agradece novamente e ela sai. Anoitece. Corina vai ao hospital psiquiátrico e conversa com Josefina, Branca e Leandro. Ela conta que Constança acreditou em toda a sua história e caiu direitinho. Em seguida, revela que a bebê não é sua filha. Josefina e Branca ficam chocadas ao saber que Leandro roubou a criança. Regina conversa com Constança sobre os excessos nos cuidados com a bebê Amparo. Ela lembra que Amparo é filha de Corina e pode ir embora a qualquer momento, assim como chegou. Honório alerta que não é bom se envolver demais com a bebê, de uma mulher do centro. Regina responde que são as regras da instituição e que não pode violá-las. Ela diz a Constança que, apesar de ser triste, o melhor é que ela se afaste do centro por alguns dias. Constança promete seguir as regras, mas implora que Regina não lhe peça isso. Honório acompanha Regina até a porta. Constança, sozinha, fica triste e pensativa. Ezequiel continua nervoso com a intimação que recebeu. Alzira tenta acalmá-lo, dizendo que nada acontecerá. Mesmo assim, ele segue angustiado. No entanto, Ezequiel pede que ela não vá com ele e que o deixe em paz. Alzira, triste, diz que só queria apoiá-lo, pois sempre estiveram juntos em tudo. Ezequiel retruca que nem sempre foi assim e pede que ela não se esqueça disso. Alzira diz que achava que nunca mais falariam do erro que cometeu. Chorando muito, ela se retira. Enquanto isso, Augusto contrata Medeiros, novamente, e pede seus serviços para assassinar Ezequiel em troca de uma grande soma de dinheiro. Ele ressalta que quem não está com ele, está contra ele, e quem o trai, paga muito caro. Ezequiel observa sua filha e a pega. Ezequiel vê a filha e começa a ficar triste, dizendo que se arrepende de muitas coisas que fez, porque quando são jovens e não têm filhos, cometem loucuras que ficam marcadas para toda a vida. Ezequiel chora e sente que estão a ponto de cobrá-lo pelos seus erros. Ele diz que daria sua vida para apagar seu passado e todas essas culpas, e gostaria de ser o homem que todos imaginavam. Alzira o observa. Ezequiel pede perdão à filha, mas jura que já não aguenta mais. Ezequiel tem vontade de desaparecer. Alzira fica preocupada. Corina decide ir embora com a bebê. Leandro diz que vai escoltá-la para ela sair sem que ninguém a veja. Branca diz a Josefina que esse caso da bebê roubada pode complicar as coisas.
Josefina diz que agora sim, a denúncia será real, e tanto Constança quanto Regina vão aparecer como culpadas. As pilantras se divertem. Benjamin diz a César que se aproxima o dia da inauguração do restaurante. César diz que nem pode imaginar que no mesmo dia será cumprido seus 2 sonhos: ter seu próprio restaurante e pedir a mão da mulher que ama para se casar com ele. Benjamin diz que realmente será um dia muito importante. Benjamin inventa uma desculpa ao filho para fazer um exame. Roberta se encontra com Germano num restaurante. Ela diz que adora aquele lugar. Roberta diz que depois de sua experiência com Matias, percebeu que não gosta de rapazes da sua idade e prefere homens mais velhos. Germano pergunta por que ela decidiu trabalhar nas empresas Monterrubio desde agora. Roberta diz que não conseguiu antes, apesar de sempre ter tentado muito. Roberta pede que Germano não ligue para os comentários relacionados a ela e que ele dê a oportunidade dela mesma mostrar quem é para ele. Germano diz que sente muita alegria de trabalharem juntos, porque dessa união pode sair algo bom. Matias e Adriana chegam ao restaurante e, pelas surpresas do destino, encontram Roberta e Germano juntos. Eles ficam surpresos e vão cumprimentá-los. Roberta se sente mal. Germano convida eles para se juntarem a eles. Roberta elogia Adriana. Todos já jantaram na Fazenda Bonita. Aníbal descobre que sua moto não ficará pronta amanhã, devido à falta de algumas peças. Aníbal decide ir para o quarto. Matilde comenta com eles se eles acham que Aníbal é mesmo filho de Augusto, o lindo. Jerônimo diz que tem certeza que sim. Matilde diz que se Aníbal tomara que vá embora logo, para não sair como o pai. Renata se sente afetada e ressalta que as ações dos pais não são iguais às dos filhos. Alzira liga para Karina e fala baixinho, dizendo que está preocupada com Ezequiel. Ela afirma que ele pediu para ela não acompanhá-lo até a delegacia amanhã, mas que quer ir. Ela chama Karina para ir junto com ela. Karina aceita ir com ela. No dia seguinte, Renata e Jerônimo estão de saída. Alzira e Karina chegam na delegacia, mas estranham por Ezequiel ainda não ter chegado, pois ele saiu bem cedo de casa. Matilde diz a Aníbal que ele dormiu bastante. Ele elogia o café da manhã e pergunta de Jerônimo e Renata. Matilde diz que eles saíram para montar. Augusto, em sua fazenda, diz que não deixará a presença de Aníbal prejudicar sua relação com Renata e nem afastá-lo dela. Aníbal se senta lá fora. Alison chega à Fazenda Bonita com sua mala. Ela conhece Aníbal e se apresenta a ele. Alzira fica com medo e preocupada, porque Ezequiel se atrasou demais. O delegado chama por Ezequiel. Alzira diz que ele atrasou um pouco. Alzira liga para a casa de Augusto e pergunta por Ezequiel. Augusto diz que só estava sabendo que Ezequiel iria à cidade declarar e deu até amanhã livre a ele para resolver esse assunto. Renata e Jerônimo passeiam juntos a cavalo e ele ganha a corrida dela. Eles descem do cavalo. Renata corre com Jerônimo e os dois encontram Ezequiel pendurado em uma árvore e enforcado. Eles percebem que o homem se suicidou. Renata se preocupa com Alzira e os bebês. Manuela abraça Alison e fica feliz por ela ter chegado. Alison diz que chegou de surpresa para não incomodá-la, para que ela fosse buscá-la. Aníbal pergunta quanto tempo ela ficará ali. Manuela diz que Alison ficará ali uma temporada, assim como Aníbal. O delegado diz a Alzira que já não podem esperar Ezequiel e vão mandar outra intimação, mas que se ele não se apresentar, será preso por desacato às autoridades. Alzira promete que seu marido virá ali. Karina pede a Alzira para irem logo para saberem o que aconteceu, por Ezequiel não ter vindo ali. Alzira sente um mau pressentimento. Renata e Jerônimo retornam a casa muito preocupados e tristes. Jerônimo revela que aconteceu uma tragédia. Lázaro e Carlos chegam ali. Jerônimo diz que encontraram Ezequiel enforcado e parece que ele se suicidou. Todos ficam preocupados. Manuela chora. Jerônimo pede que Carlos ligue para a polícia e que diga que encontraram o corpo de Ezequiel ali na entrada da fazenda. Matilde chora muito. Alison diz a Aníbal que hoje não é um bom dia, pois chegou num momento péssimo, já que Jerônimo e Renata retornaram à fazenda bem mal. Alison decide passar um tempo conversando com Aníbal. Ele diz que veio resolver uns assuntos pessoais, e Jerônimo e Renata o deram abrigo.
Alisson diz que seus pais pensam que ela é anoréxica e por isso lhe mandaram para ali, para que sua avó melhore sua alimentação. Carlos diz que ligou para a polícia e estão indo pegar o corpo de Ezequiel. Matilde chora e se nega a acreditar que Ezequiel tenha se matado. Manuela diz que precisa ver o Ezequiel. Renata não acha uma boa ideia e avisa que é uma cena horrível ver alguém morto. Manuela não se importa e quer ver o rapaz. Matilde continua chorando e diz que Ezequiel iria declarar hoje e não queria que ninguém o acompanhasse, mas Karina e Alzira foram. Jerônimo diz que irá à casa de Alzira dar a notícia pessoalmente. Adriana faz fofoca para o pai e Constança de que ela e Matias encontraram Roberta e Germano jantando no mesmo restaurante que eles. Constança diz que Roberta nunca vai mudar mesmo. Honório diz que Germano é um conhecido mulherengo e, além de tudo, é casado. Adriana diz que agora entende tanta confiança entre eles. Honório espera que Germano não transe com Roberta. Honório fala que há muitos anos atrás, Germano teve um caso com uma novinha, 15 anos mais jovem que ele. Honório revela que Gema tem muito dinheiro, mas não tira o mérito de Germano, que é inteligente, e fez a fortuna aumentar. Adriana diz que se Roberta está com Germano, só pode ser por interesse. Germano chega em seu escritório. Roberta vai até ele. Ela oferece um café a ele. Roberta decide mimá-lo e começar com suas provocações. Josefina liga para Roberta e pede que ela venha vê-la e que lhe traga mais dinheiro. Roberta diz que não dá, pois entrou para trabalhar nas empresas do seu pai e não tem tempo para ela. Ela desliga na cara da mãe. Josefina fica chateada. Ela fica de boca aberta por Roberta estar trabalhando na empresa. Josefina diz a Leandro que não conseguiu o dinheiro dele e vai precisar da ajuda dele. O advogado mostra para Isidro toda a documentação que pediram para eles para fazerem a certificação dos nomes. Isidro vê os documentos, nos quais também tem as digitais de Roberta. O advogado torce para os trâmites serem agilizados, para que quando Roberta completar 25 anos de idade, consiga receber o fideicomisso deixado pelo pai. Isidro diz sozinho: "Ai, que ironia. Quem diria que Roberta seria sua filha Regina?" Josefina pede que o Dr. Leandro a leve para sair, porque se não se apresentar pessoalmente, não conseguirá o dinheiro dele. Leandro teme que Josefina faça uma estupidez, mas ela insiste. Ele diz que ajudará ela durante a noite, mas as coisas serão do seu jeito. Uma ambulância chega e pega o corpo de Ezequiel. Carlos, Lázaro e Matilde continuam tristes. Manuela também. Eles olham o corpo de Ezequiel e estão devastados. Renata e Jerônimo chegam à casa de Alzira e dizem que sabem por que Ezequiel não chegou para declarar. Eles dizem que são notícias horríveis, não fáceis de aceitar. Jerônimo revela a Alzira que Ezequiel morreu. Alzira fica chocada e não consegue acreditar. Jerônimo diz que desafortunadamente isso é verdade. Alzira pede para ver o marido. Jerônimo e Renata abraçam Alzira, que sofre e grita de dor. Karina fica passada e chora. Um empregado informa Augusto que Ezequiel foi encontrado morto, enforcado em uma árvore. Cínico, Augusto finge surpresa e se passa de indignado. Alzira não entende porque Ezequiel pode ter se suicidado e se enforcado. Alzira quer ver Ezequiel para entender tudo. Renata diz que vão levá-la até lá, mas pede que ela se acalme por causa dos filhos. Paulinho chega ali e pergunta se seu pai está morto. O menino diz que na escola lhe disseram isso. Alzira diz que o pai dele foi morar no céu e de lá cuidará muito deles. Ela abraça o filho. Karina chora ao longe enquanto segura a pequena luz. Augusto se aproxima do lugar onde Ezequiel morreu e ri. Ele se lembra de quando Medeiros fingiu que estava com problemas no carro e, nesse momento, atacou Ezequiel por trás e o dopou. Augusto viu tudo de longe. Depois, Medeiros pendurou Ezequiel no cavalo com uma corda no pescoço. Augusto disse a Ezequiel que não devia ter confiado nele e que saberia que ele iria se acovardar naquele momento, que não quis fazer nada com Aurora, nem com Linhares. Augusto afirmou a Ezequiel que diria para todos que ele já havia estado na cadeia. Augusto também disse a Ezequiel que devia ter matado Aurora e fechado a boca. Ezequiel pediu para Augusto pensar nos seus filhos e na sua mulher. Augusto não aceitou, nem se importou com o capataz.
Ezequiel o chamou de desgraçado. Augusto disse sozinho: adeus, camarada. Augusto diz: quem se mete comigo não vive para contar. Augusto se aproxima do local e finge choro ao ver Ezequiel morto. O velho dissimula muito bem e diz não entender por que Ezequiel se matou. Benjamim vai com César até o doutor para ele realizar o exame. Augusto continua se perguntando por que Ezequiel fez aquilo. Matilde diz que não sabe. Manuela diz que foi uma verdadeira desgraça. Lázaro diz que Ezequiel não queria declarar. Augusto afirma que agora entende tudo. Augusto revela que Ezequiel tinha medo de todos saberem de algo que aconteceu em seu passado e que poderia ser revelado na hora de declarar. Augusto revela que Ezequiel já esteve na cadeia. Todos ficam chocados. Augusto diz que quando Ezequiel deixou o Vale de Guadalupe para buscar uma vida melhor no outro lado, foi preso. Lázaro diz que nessa época eram bem jovens e tinham apenas 18 anos. Todos ficam devastados, sem acreditar que Ezequiel já esteve preso. Lázaro observa a frieza de Augusto.